Mateus 3, 13 a 17. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. É uma passagem muito conhecida das Escrituras, e ela passa a fazer parte, agora em diante, de uma nova série que nós estamos fazendo. Já trabalhamos com algumas, trabalhamos com os cânticos de Maria, de Zacarias, de Simeão, com os 7 sinais de Jesus no Evangelho de João, e agora começamos um novo projeto, mais 15 exposições sobre momentos marcantes, importantes do ministério de Jesus. Nós chamamos essa série de A Vida de Jesus. Faremos essa série de maneira intercalada, não todos os domingos, mas numa sequência, para em algum tempo também termos essa ideia como igreja do que foram estes grandes momentos de Jesus. Bom, o batismo simboliza um grande momento, o batismo de Jesus, nesse momento, simboliza um grande momento. E nós vamos pensar nele, então, nesta manhã. É importante que vejamos outras passagens que são idênticas a esta, ou quase idênticas. Então, quero convidar você a abrir também no livro de Marcos. Abra comigo, por favor. Marcos, capítulo 1, versículo 9. Marcos, capítulo 1, versículo 9. É o livro logo à frente de Mateus. Os irmãos perceberão que é o mesmo momento, mas tem coisas que se completam. Marcos, capítulo 1, versículo 9 em diante. Marcos 1, 9, veja, é o batismo de Jesus. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galiléia, e por João foi batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se. No outro texto diz abriu, aqui diz rasgarem-se. E o Espírito descendo como pomba sobre ele. Aqui diz, então foi ouvida uma voz dos céus: tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Então Mateus narra o batismo de Jesus, Marcos também narra o batismo de Jesus. Vejamos em Lucas, Lucas capítulo 3, versículo 21. Mais um livro à frente, Mateus, Marcos, Lucas, Lucas capítulo 3, e o versículo é o 21. Novamente, mesma passagem, mas com algum acréscimo sempre. Lucas capítulo 3, versículo 21. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, olha, isso é um elemento novo aqui, significa que muita gente estava fazendo isso. Também o foi Jesus. E estando ele a orar, novo detalhe, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Então, notemos que nas 3 passagens, nós temos um elemento novo que acrescenta este grande momento de Jesus. Mas resta um ainda, é no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 32. Abra, por favor, ou acompanhe, João, capítulo 1, versículo 32, 33 e 34. E João testemunhou dizendo, veja, agora é João que está falando, João, o que fez o batismo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele, ou seja,
Essa é a primeira vez que alguém olha de fora. João diz: eu também vi. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Então, é como se Deus tivesse combinado com João Batista: olha, quando você vir chegar alguém, que o Espírito descer, ou uma pomba descer sobre ele, é uma forma de demonstrar que o Espírito Santo estava ali, ele é o meu filho. Então, esses 4 textos nos dão uma ideia desse momento, né? O momento que é o batismo de Jesus e a importância de entender o batismo, esse aqui que Jesus fez, e o nosso, hoje. Será que é o mesmo? Será que nós precisamos passar por um batismo igual ao batismo de Jesus? Esse é o batismo que vale? Essa é a forma de batismo? Coisas para pensarmos. Nós temos um contexto em Mateus de reinado. Cada um dos evangelhos sempre tem uma ênfase, não é uma ênfase específica, mas uma ênfase complementar, e Mateus também tem uma. Mateus trabalha com Jesus Cristo, o Messias, como rei. Então, aqui no Evangelho de Mateus, nós temos a ascendência do rei, nós temos a chegada do rei, nós temos a adoração ao rei, nós temos a confirmação do rei, nós temos o anúncio de que Jesus é o rei, e agora, aqui no batismo, para Mateus, nós temos a coroação do rei. Mateus enfatiza isso: o rei da glória está entre nós. O rei da glória entre nós precisa receber um testemunho público de que ele é rei. Mas é o batismo o sinal? O batismo de João é o sinal? Por que Jesus foi ser batizado por João, sendo ele um judeu? Nenhum judeu até aqui fora batizado. Quando fala assim, todas as pessoas estavam sendo batizadas, bom, todas, mas esse todas é um todas menos os judeus. Por que é que nenhum judeu havia sido batizado? Por que é que nenhum judeu aceitou o batismo de João? Porque eles diziam o seguinte: batismo é para prosélito, batismo é para quem não é judeu. Quem vem de outras etnias, ou outras culturas, estes são batizados para entrar no nosso judaísmo, na nossa religião. Mas nenhum judeu passava pelo batismo. Ao contrário, eles diziam que não era necessário, nem se devia fazer, porque eles já haviam recebido a santidade de Abraão. Eles entendiam assim. Então, quando eles veem o povo sendo batizado por João, os fariseus, os saduceus, estão lá, de braços cruzados, olhando. Será que eles são prosélitos? Será que eles virão para o judaísmo? Será que eles seguirão a João? Eles estão lá olhando. De repente, eles olham alguém chegando, é Jesus, o filho de José, o filho de Maria. Eles dizem: mas espera aí, esse é judeu. Ei, como é que um judeu vai ser batizado? Jamais. O que está acontecendo aqui é quando eles começam o burburinho. Começam a dizer: tem coisa errada aqui, judeu não se batiza. Então veja a mensagem de Jesus. Que mensagem é que Jesus está dando quando ele, um judeu, passa pelo batismo? O batismo que João está ministrando ali às margens do Jordão. Se o batismo era para pecadores, e Jesus, nós sabemos, não tinha pecado. Então, por que ele foi ser batizado? Porque um judeu, sem pecado, passa pelo batismo para pecadores, para prosélitos. Tem que ter uma mensagem nisso. Certamente, Jesus não estava ali para escandalizar judeus e não estava ali para dar um nó no nosso pensamento hoje, 2000 anos depois. Nós temos que entender. Temos que entender o que é que Jesus se dispôs ao ser batizado. E então, no conceito, no contexto aqui
do batismo de Jesus, eu divido em duas ideias, didaticamente, para que possamos compreender. O batismo de Jesus, ele tem um fato, que é o batismo, e duas visões no primeiro momento. O fato é, João estava batizando, Jesus foi para ser batizado. As duas visões diferentes são a de Jesus e de João, que nós vamos pensar nessas duas visões. Além do fato, nós temos uma visão de Deus. Jesus viu, João viu, o Pai falando do céu e o Espírito descendo sobre Jesus. Então nós temos uma visão e duas certezas. Quais são as duas certezas desse momento? Nós vamos pensar nisso nesta meditação nesta manhã. Primeiramente, um fato e duas visões. Olhando para o texto, dos versículos 13 até o versículo 15. Por este tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse, ou seja, era propósito de Jesus ser batizado. No entanto, essa era a visão de Jesus, precisa passar pelo batismo. Mas por que precisa passar pelo batismo? Ele vai dizer a João, João não quer batizá-lo. A palavra o dissuadia, aí do versículo 14, podem acreditar, não foi só dizer assim, eu não posso batizar o Senhor, foi assim, eu não vou batizar o Senhor. Eu sei quem é o Senhor. Aquele que me disse, vai e batiza com água, disse para mim, chegará alguém e você saberá que é o meu filho. Eu não posso nem me achegar perto de ti, eu não vou batizar o Senhor. A palavra dissuadia é, insistentemente dizia, não, 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 não. O Senhor não. Todos os outros eu batizo, mas o Senhor não. Por que João diz, o Senhor não? Exatamente pela concepção que Deus havia dado a João da impecabilidade de Jesus. Como é que João o batizaria? Como é que João faria o seu batismo? Aliás, João fazia todo mundo confessar os pecados. Afinal, o batismo de João era para arrependimento de pecados. Ele diz, eu não estou entendendo. Como é que alguém sem pecado vem para um batismo de arrependimento de pecados? Como é que alguém que é o Filho de Deus vem até mim, que sou um pobre pecador, um miserável pecador? A resposta é não. O tempo inteiro, insistentemente, o dissuadia. É como se ele dissesse assim, muda de ideia, o senhor tem que mudar de ideia, eu não farei isso, eu não entendo o que está acontecendo aqui agora, mas eu não posso participar disso. Eu estou enfatizando a ênfase de João, para que nós percebamos que, certamente, para Jesus insistir em ser batizado, tendo o batizante não querendo batizá-lo, é porque devia ter algum motivo muito forte. Qual seria o motivo? Né? Qual seria o motivo? Então são visões muito diferentes. João, o filho de Isabel e de Zacarias, ele, olhando, você não precisa abrir, mas eu trago uma ideia aqui de João, ele faz, ou ele tenta tirar do pensamento de Jesus de ser batizado, exatamente por conta do que está escrito na palavra. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Vê só, João é 6 meses mais velho do que Jesus, aproximadamente. Quando Maria foi visitar Isabel, que estava grávida, já grávida de alguns meses, nós temos uma ideia que João é o primo de Jesus um pouquinho mais velho. No entanto, agora ele diz, ele é antes de mim. Ele é o que tira o pecado do mundo. Entende por que é que João dizia, eu não vou batizar. Não vou batizar. Não vou batizar alguém que não precisa se arrepender de pecados, porque não o tem. É o Filho de Deus. Como é que eu farei isso? Talvez ele pensasse,
Talvez, se eu fizer isso, como é que eu vou explicar para as pessoas? Bom, motivos, nós não temos como entender os motivos, mas certamente porque ele havia recebido isso de Deus, ele não queria batizar Jesus. Mas você que sabe que João não convenceu Jesus. Como é que Jesus convenceu João? Como é que o Filho de Deus, sem pecado, convence João a fazer o batismo para a remissão de pecados? Então nós vemos em Mateus que Jesus argumenta assim: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Essa é a palavra de convencimento de Jesus para João. João, nós precisamos cumprir a justiça. Nós precisamos cumprir o que é certo. Nós precisamos cumprir toda a justiça de Deus. Quando nós estudamos a teologia como um todo e entendemos que Jesus tornou-se o profeta, o rei e o sacerdote, quando nós entendemos esse progresso dos ofícios de Jesus, nós percebemos que ninguém que fosse ou que quisesse servir ao reino de Deus poderia servir em desobediência. Vou dar um exemplo para você entender melhor. Quando Paulo encontrou Timóteo e levou Timóteo para a missão, Timóteo que era filho de uma judia e de um grego, Timóteo ainda não era batizado, ainda não era circuncidado, E então Paulo, mesmo sabendo que a circuncisão já não valeria mais para Timóteo, Paulo circuncida Timóteo. E aí a pergunta é, por que é que Paulo circuncidou Timóteo? Para cumprir toda a justiça. Mas qual era a justiça? O fato é o seguinte, Paulo era um pregador do evangelho e levava Timóteo para dentro das sinagogas. Se Timóteo entrasse em uma sinagoga sem ser circuncidado, todo o ministério de Paulo cairia. Porque eles diriam, profanou, profanador, não pode entrar. Quem não é circuncidado não pode adentrar uma sinagoga. Então Paulo circuncida Timóteo, porque a evangelização é mais importante. Não tem nenhuma importância mais a circuncisão. Não salvará Timóteo a circuncisão. Nada. Mas para que se cumpra a justiça. Timóteo, você é um filho de uma mulher judia. E você não pode ficar sem a circuncisão, porque os judeus não te aceitarão. E você não poderá pregar o evangelho do reino e não poderá pregar a graça. Então, só por causa disso. Percebe o que é? Temos que cumprir o que é a justiça, o que é o certo. Essa foi a maneira que Jesus convenceu João. João, tem que fazer. Eu vou passar por isso porque é certo. Historicamente é certo. E um outro detalhe super importante que nós vamos entender também no texto. Por que é que Jesus disse, batiza João? Porque ele vai se identificar com pecadores. Ele não é pecador, mas ele vai passar por aquilo que pecadores precisarão passar. Então ele se une, ele toma lugar entre os pecadores. Isaías diz isso, foi contado como um transgressor, sem ter pecado. Sem ter pecado, tomou o lugar dos pecadores. E então João diz, tudo bem. Se é assim, tudo bem. Se é para fazer o que é certo, mesmo que eu não consiga entender tudo o que é certo, tudo bem. Se o Filho de Deus diz para mim, faz, porque é certo, tudo bem. Então, mas por que é que Jesus toma essa atitude então tão drástica, né? A ideia mais clara, nós veremos lá no final, realmente foi pela identificação com os pecadores e pelo comissionamento. Começa aqui o ministério público de Jesus. São as primeiras palavras, depois daquele momento que ele tinha 12 anos de idade, que ele diz lá no templo, ensinando aos doutores, convém que eu cuide das coisas do meu Pai. Agora são as primeiras palavras de Jesus dessa maneira aqui. Começou o ministério de Jesus. Então, um fato, duas visões.
A de João era que era impossível Jesus ser batizado. A de Jesus é que era necessário ser batizado. João dizia, o Filho de Deus sem pecado não pode ser batizado. Jesus dizia, o Filho de Deus sem pecado é batizado para se identificar com os pecadores. Foi isso que os judeus não entenderam. Os judeus disseram, é impossível um judeu ser batizado? Mas Jesus se batiza ou se deixa batizar por causa exatamente dessa ideia. Os pecadores serão batizados daqui para frente. Bom, aí nós temos do versículo 16 em diante, os dois versículos na verdade, 16 e 17, o fato mais marcante, vamos dizer, ainda mais marcante do que o diálogo difícil entre João e Jesus, é a visão do Pai. É a presença aqui do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai fala dos céus, o Espírito Santo desce como pomba e o Filho está encarnado ali. Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade. E este é um momento importante porque ele vai gerar duas ideias ou duas certezas que eu vou tentar desenvolver aqui com os irmãos. A primeira coisa é a palavra, né? A palavra forte aqui. Eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Bom, parece uma palavra nova, parece uma frase nova, mas não é. É a junção, na verdade, de dois pensamentos. Este é o meu Filho amado, vem de um salmo, o Salmo 2. Bom, não precisa abrir, mas só para saber que isso já havia sido dito lá atrás. O rei, aquele salmo messiânico, o Salmo 2, o rei é considerado o Filho de Deus. Então, essa frase já existia. Este é o meu Filho amado. E a expressão, em quem me comprazo, também é uma expressão extraída do profeta Isaías. Isaías 42, do versículo 1 em diante. E isso vai levar, inclusive, para o servo sofredor de Isaías 53. Isaías 52, Isaías 53. Então, Deus usa duas frases das Escrituras, é muito interessante. Deus fala as Escrituras para Jesus. Ou seja, ele identifica aquele que está ali sendo batizado com a profecia de Isaías, com o salmo messiânico, o salmo de número 2. E por que é que então Jesus ouve essa palavra e as pessoas aqui ao redor também ouvem esta palavra, né? Eu chamo de uma visão e duas certezas. As duas certezas são as seguintes. A primeira é que isso era a confirmação que ali estava realmente o Filho de Deus. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Este é o meu Filho amado, o prometido. Este é aquele que iniciará o ministério público agora de redenção. Este agora vai reinar. Este agora vai no seu reino governar. Este agora vai exercer o sacerdócio, o sumo sacerdócio, para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é o profeta, ouçam, a ele ouvis. Então essa primeira ideia é muito forte. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Por 3 vezes nós temos expressões assim nas Escrituras, este é o meu Filho amado, este é o meu Filho amado. Aqui no batismo de Jesus, na transfiguração, quando Pedro, Tiago e João estão no monte, e novamente Deus diz, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, e lá é acrescentado, a ele ouçam, a ele ouvis. E num outro momento de João 12, quando Jesus está orando ao Pai, Pai, glorifica-me a mim, Tu que sempre estiveste comigo, glorifica-me a mim, e vem uma voz do céu que diz assim, eu já te glorifiquei, e ainda te glorificarei. E lá em João 12 é dito que as pessoas disseram, foi um trovão? Ouvimos alguma coisa? E são as vezes que Deus fala dos céus diretamente para Jesus, de uma forma que pessoas percebem que Ele está se comunicando. Então essa frase é muito forte. A primeira certeza é, Ele é o escolhido de Deus. Nós temos algumas confirmações nas Escrituras, eu sempre caminho para outros textos. Na segunda carta de Pedro, se o irmão quiser abrir e acompanhar, segunda carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 17, nós temos uma confirmação. Está escrito assim,
pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa, ou excelsa, lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, esse é um testemunho aqui, Pedro está dando o testemunho do momento da transfiguração. No Salmo de número 2, que nós vimos agora há pouco, o Salmo de número 2 é grande, eu não vou ler todo o Salmo, mas um pouquinho do Salmo aponta para Jesus, de maneira que nós podemos ver, aqui tem uma confirmação do Filho de Deus que viria para reinar por toda a existência. O Salmo de número 2 diz assim: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Aqui ele está falando dos reis. No versículo 7, proclamarei o decreto do Senhor. Ele disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. E aí volta a falar novamente de reis, mas este Salmo 2 então aponta para um reinado futuro, e este reinado parece ser a partir do Filho de Deus, ou escolhido Filho de Deus. Então essa é a primeira certeza, ele é o Filho de Deus, este é o meu Filho em quem me comprazo. A segunda certeza, irmãos, causa um tremor na gente, porque a segunda certeza fala que o caminho do Filho de Deus é o caminho da cruz. O batismo de Jesus é o prelúdio da cruz. Nós ouvimos agora há pouco a Miriam tocar uma canção lindíssima, que eu até falei que eu já ouvi essa canção com o Don Moon, e eu ouço muito canções do Don Moon, e essa é uma canção belíssima. O prelúdio é o começo de alguma coisa. Pois bem, o batismo de Jesus é o prelúdio da cruz. É verdade que ele é o rei sendo glorificado, mas o trono do rei é uma cruz. É verdade que ele é o sacerdote, só que ele é o sacerdote e o sacrifício também. É verdade que ele é o profeta, mas ele é o profeta que dirá um instante antes de ser levado à cruz: Pai, se possível afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ele é o profeta, porque em obediência prega e vive as verdades de Deus. Então essa segunda certeza é dura no batismo. A primeira é uma evidência clara do destaque de Jesus, da proeminência do Filho de Deus, do testemunho do Pai e do Espírito. Mas a segunda é uma certeza difícil. Os discípulos lutaram com essa certeza e tentaram inclusive dizer para Jesus: o Senhor não pode ir para a cruz. Pedro foi quem disse isso, né? No entanto, o que temos aqui então, nessa segunda certeza, no caminho da cruz, é que é um rei que seguirá para a cruz, lá é o seu trono. É um sacerdote que será crucificado, será o sacrifício, e por isso ele tinha de cumprir toda a justiça, para exercer o seu sacerdócio plenamente. Ele jamais poderia ser um sacerdote sem cumprir toda a justiça. E por isso nós temos um fundo histórico aqui que justifica Jesus passar por esse batismo. E agora nós começamos a entender por que é que Jesus foi batizado por João. Os sacerdotes do Antigo Testamento, quando eles chegavam à fase de 30 anos mais ou menos, isso está em Números 4, versículo 30, eles eram lavados ou ungidos para o sacerdócio. Então, talvez seja este o maior motivo de Jesus ter passado pelo batismo de João. O seu ministério foi glorificado como rei ali,
O seu ministério, nesse momento, se assemelha ou cumpre uma ideia dos sacerdotes do Antigo Testamento, que num primeiro momento, em Números 4, diz que quando eles completavam 30 anos, eles passavam por essa unção. Depois, com o passar do tempo, essa idade foi diminuindo, passou para 25, depois passou para 20 anos. Isso está no Antigo Testamento. Mas essa talvez seja uma mensagem: olha, um sacerdote está aqui, um rei está aqui, um profeta está aqui. Por isso que nós começamos a refletir na aplicação para os nossos dias: será que nós temos de passar pelo batismo igual ao batismo de João? O batismo de João é um batismo cristão? Nós temos de passar pelo batismo como Jesus passou? E aí tem toda a discussão de se é na água ou com água. A discussão, os fatores centrais aqui da passagem, não tem a ver com água, se é com muita água ou com pouca água, mas uma simbologia, o início de um ministério. E por causa disso, Jesus então aceita ser batizado. Para concluir, as 3 coisas que eu trago aqui para a nossa conclusão. Uma delas, quem me mostrou, eu estudando aqui o texto, foi no comentário de Calvino, em Romanos 6, capítulo 4. Abra, por favor, Romanos 6, capítulo 4. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 4, ele explica um pouquinho como foi e por que foi necessário o batismo, ou é necessário o batismo hoje, para nós. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Segundo Calvino, e é o nosso pensamento, o batismo é sempre um acesso à caminhada de fé. É uma evidência que morremos com Jesus e que fomos ressuscitados com Jesus. Então o batismo é sempre um começo. Nós morremos por causa dos nossos pecados e fomos ressuscitados por causa da graça de Deus. Então foi isso que Jesus foi fazer lá. Ele foi ser batizado como um pecador, como alguém que morreria, mas na morte de Jesus todos nós fomos incluídos. Por isso nós somos incluídos no batismo de Jesus. Essa é a identificação, ele assumiu esse lugar entre nós. Nós percebemos que certamente havia uma mensagem aos judeus também. A mensagem era: vocês acham que não são pecadores porque são filhos de Abraão, mas judeus também são pecadores. Também precisam do batismo. E, claro, um comissionamento a partir de Jesus se identificar, ou da sua identificação conosco, há uma esperança para nós. Ele foi comissionado. Eu acho muito interessante uma outra ideia do texto, complementar, claro, de Lucas capítulo 9, que diz que depois do batismo de Jesus, Lucas capítulo 9, versículos 35 e 36, os discípulos ficaram absolutamente quietos, eles não conseguiram nem falar mais, diante de algumas coisas, veja só, e dela veio uma voz, isso foi relacionado à transfiguração, e dela veio uma voz dizendo: este é o meu filho amado, o meu eleito, a ele ouvi. Versículo 36, depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Ou seja, diante da confirmação de Deus, diante de Deus falar: ele é o meu filho amado, ouçam a ele, ele é o rei, ele é o sacerdote, ele é o profeta, a profecia é ele mesmo, ouçam a ele. A Bíblia diz que os discípulos ficaram calados por um tempo. É como se eles tivessem ficado em silêncio e admiração. Estamos diante do Filho de Deus. Quero aplicar, irmãos, isso foi o batismo de Jesus. Mas o que é o batismo para nós? Como nós vivemos o nosso batismo? E quero falar 3 coisas. Primeiro, nós temos de dar grande importância ao batismo em si. Aqueles que foram batizados, eles são trazidos para uma vida de fé, como eles nunca tiveram antes.
Então, depois do batismo, as novas criaturas vivem a nova vida. Nós temos de nos lembrar do nosso batismo para valorizá-lo. Ele não foi um dia, não foi uma senha para entrarmos em uma igreja, fazermos parte de um ministério ou outro. O nosso batismo tem a implicação da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vivemos a partir daí pelo nosso batismo. As nossas palavras, as nossas ações e todas as nossas práticas, elas são um eco do nosso batismo. Nós somos, se somos bons amigos, se somos bons pais, se somos boas esposas, se somos bons maridos, se somos bons membros de uma igreja, nós o fazemos por conta do nosso batismo. A nossa marca é o nosso batismo. Então, temos de nos lembrar quando foi o nosso batismo para engrandecer ao Senhor, louvar ao Senhor, porque nós passamos por isso. Crianças que foram batizadas na infância precisam ser lembradas sempre por seus pais. Você foi batizado porque você é filho da aliança. Você foi batizado para viver assim. Por isso não cabe, um pai jamais pode se conformar com um filho que se desvie, porque ele foi batizado para o Senhor, ele é do Senhor. Este é o grande argumento de pais lutarem até o fim por seus filhos, porque eles um dia consagraram esses filhos ao Senhor. Eles precisam dizer isso aos seus filhos. Então essa é a aplicação mais importante sobre o nosso batismo. E mais, o que faremos do nosso batismo até Cristo voltar? Porque esta é a chave que abre a porta desse mistério. Os batizados vivem por seus batismos em testemunho público. Se eles não valorizam o batismo, eles provavelmente também não farão o testemunho, não darão o testemunho. Mas se eles perceberem, olha, nós passamos pelo batismo e agora somos do Senhor e para o Senhor, então essa é a força da sua pregação. Assim pensemos e apliquemos. O batismo de Jesus teve uma importância na história, início do seu ministério. O nosso batismo é o início da nossa caminhada pública. Antes, ninguém sabia que éramos os cristãos que somos. Mas a partir do batismo público, com pessoas vendo, inclusive, nós dizemos ou mandamos uma mensagem ao mundo: eu me posicionei. O batismo é um posicionamento cristão que deve ser honrado. Deve ser honrado até o fim, para a glória de Deus. Que Ele nos abençoe e nos dê graça, porque é dessa graça que dependemos